O Cláudio Humberto já tem a conexão restabelecida para o seu destaque na abertura do Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia. A gente vê o caso do promotor Lincoln, vê o que aconteceu a esses médicos em São Paulo e chega à conclusão, de que o Brasil virou uma imensa Chicago de Al Capone. Que vergonha. Bom, o fato é que aqui em Brasília a Justiça tem outras preocupações, a começar com a qualidade do sistema penitenciário, impondo determinações ou medidas ao Poder Executivo para melhorar as condições carcerárias de suas excelências, os criminosos. E também tem outras preocupações no campo político. Aqui o Supremo Tribunal Federal continuou o embate com o Congresso Nacional. Ontem pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado surpreendeu a todos, colocando em votação e aprovando um projeto que limita as chamadas decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. É um gesto importante, pode ser até que esse processo todo se interrompa, que o projeto sequer vá para o plenário. Eu acho que vai, mas enfim, se isso não acontecer, só o fato de ter sido aprovado um projeto que está na casa, dormitando nas gavetas do Davi Alcolumbre desde 2021, isso é carregado de significado, tanto quanto as declarações e os projetos apresentados, uma sequência impressionante de projetos no âmbito do Senado destinados a corrigir ou a restaurar aquilo que foi anulado ou modificado pelo Supremo Tribunal Federal, e os senadores estão convencidos de que os ministros do Supremo exercem ativismo político, exercem ativismo judicial, têm tomado decisões meramente lacradoras, alterando a legislação, a Constituição, etc. e tal, e eles estão reagindo a isso, As pessoas estão falando inclusive, em zerar o jogo, digamos assim, Não faltaram senadores ontem, lembrando que o Senado é o tribunal do Supremo Tribunal Federal, portanto, é preciso que os ministros sejam mais cautelosos e sejam mais humildes também, no relacionamento com o Congresso Nacional. Eles se referiam basicamente àquele ataque do ministro Gilmar Mendes ao Senado por examinar uma proposta que estabelece mandato para ministros da Suprema Corte. Thaís Freitas trouxe esse assunto ontem aqui na abertura do programa, e isso de fato tem provocado reações muito, muito duras no Senado Federal. E a aprovação daquele projeto que limita as decisões monocráticas decorre em muito exatamente desse episódio. Foi uma espécie de resposta ao ministro Gilmar Mendes. Mas há outros projetos, projetos, por exemplo, que restabelece a questão do que o Congresso decidiu, de retirar a obrigatoriedade do pagamento de contribuições sindicais, aquele imposto sindical indecoroso que aqui no Brasil, com o qual no Brasil os trabalhadores são obrigados a sustentar essa pelegada que é atrasada aqui do sindicalismo brasileiro, a mais atrasada do planeta. Bom, o fato é que ontem também o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma breve entrevista coletiva e com aquele seu estilo habitual. Ele é um sujeito muito elegante, muito cuidadoso com as palavras e tal. Ele deixou claro que está ali à disposição para manter conversações que são absolutamente necessárias com os presidentes da Câmara, mas sobretudo com o presidente do Senado, que foi até atacado, digamos assim, de maneira institucional naquele post tão polêmico e agressivo do ministro Gilmar Mendes. O fato é que nada ficará como antes, O presidente da Câmara voltou a falar em contenção, em autocontenção, dizendo que os três poderes têm que segurar a onda, cada um tem que atuar de acordo com o que prevê a Constituição, sem extrapolar esses limites. E eles estão todos convencidos que o Supremo tem feito isso de maneira imparável. Ontem mesmo, por exemplo, foi o dia de interferência no Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, tentando fazer ali, ou fazendo política pública, estipulando prazos para que o governo federal e os governos estaduais melhorem as condições carcerárias e etc. e tal. Isso é política pública, inclusive impondo prazos para que
os governos apresentem ao Supremo projetos mostrando que eles estão empenhados em melhorar a qualidade da hospedagem dos nossos criminosos, suas excelências do sistema carcerário, e também estabelecendo prazo para a execução desses projetos. Isso é política pública, né? É uma decisão de quem é eleito para isso, né? O ministro Gilmar Mendes, num daqueles posts polêmicos, ele disse que, em geral, aqui no Brasil, políticos que se acham acima da lei acabam perdendo a eleição. O ministro precisa se lembrar que perdem a eleição por decisão do eleitor, né? Sua Excelência, o eleitor, esse sim, Sua Excelência, é que decide punir os políticos, não reelegendo, não reconduzindo esses políticos a seus cargos. O Brasil não tem essa chance quando se tratam de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz